Carreira e mercado de trabalho, com o especialista em carreira, Bruno Cunha. Bruno Cunha, especialista em carreira Headhunter, já está aqui com a gente. Bruno, boa tarde. Seja bem-vindo ao Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bruno, hoje, gente, vai desmistificar aqui mitos. Vai dizer o que é mito, o que é verdade. Quando a gente está procurando emprego, quando a gente quer se recolocar no mercado de trabalho, né? Ficou desempregado, aí está procurando emprego. Aí, às vezes, a gente não fica assim, meu Deus, será que eu estou fazendo um negócio errado? Currículo, será que eu estou fazendo meu currículo certo? Será que eu estou fazendo errado? Já ouvi tanta coisa. O que é mito? O que é verdade? Então, o Bruno hoje veio com essa missão de explicar o que é mito e o que é verdade. E eu vou já com o currículo, porque o currículo é a porta de entrada, né? Para as empresas. Bruno, sobre currículo, a gente escuta de tudo. E uma das coisas que a gente mais escuta é assim: currículo não pode ter mais de uma página. Ou currículo tem que ter mais de uma página se você tem muita experiência. Aí tem gente que diz assim, não, de jeito nenhum, porque o empregador, o RH, não tem paciência para ver currículo grande. Se você tem 50 anos de experiência, resuma. É bem assim, né? Que a gente fica, menina, o que eu faço com tanta experiência? Jesus. E ia ajudar na empresa e tal, enfim. Então, vamos lá. Currículo tem que ter mesmo só uma página, mito ou verdade? Mito, Anne. O currículo é uma ferramenta onde todo o processo de recolocação se inicia através dele. Então, o primeiro desafio que a gente tem é alinhar um currículo com, no máximo, 2 páginas. A gente tenta trabalhar com as experiências mais atuais que a gente tem, né? Currículos com uma pessoa que tem mais de 50 anos de experiência, de 40, de 20, enfim, a gente tenta reduzir isso para, no máximo, 2 páginas. Então, embora a concisão seja importante, né, a extensão do currículo ela deve refletir as experiências e habilidades do candidato. Então, profissionais com carreira longa podem precisar de mais espaço para detalhar as suas experiências. Então, eu vou deixar aqui uma sugestão para os nossos ouvintes em relação a esse mito. Para profissionais que têm uma vasta experiência, uma longa experiência, recomenda-se usar mais que uma página, totalizando aí no máximo 2, focando nas experiências mais atuais e principalmente detalhando as realizações significativas e as habilidades mais relevantes. E a chave é garantir que cada informação adicionada agregue valor, né, aí para a vaga que a gente está se candidatando. Boa! Se você que está nos ouvindo também tiver alguma dúvida sobre essa questão do mercado de trabalho, se você ouviu algo e não sabe se é verdade, se você está com alguma dúvida, quer perguntar para Bruno, pode mandar, viu? 99147-8520 é o número do nosso WhatsApp. Vou agora com mais uma questão que também é muito falada para as pessoas que estão procurando emprego. E aí é a tal da rede social. Bem, rede social tem impacto mesmo quando a gente está procurando emprego? Bruno Cunha, mito ou verdade? Mito, Anne. Mito porque, na verdade, as redes sociais, existem as redes sociais profissionais e existem as redes sociais pessoais, né? É importante a gente reforçar que existe um mito muito grande de que os recrutadores vão entrar no Instagram, no TikTok, para verificar os nossos comportamentos. Na verdade, o processo seletivo não dá nem tempo a gente fazer isso, né? A própria entrevista vai ser o momento que a gente vai realmente poder ser avaliado pelos recrutadores. Então, existe a vida pessoal, todo mundo vai para a festa, todo mundo toma uma cervejinha de vez em quando, todo mundo tem os seus hobbies, e está tudo bem, né? A gente tem uma vida pessoal, os candidatos têm uma vida pessoal. Então, isso é um mito. Agora, empregadores, empresas, frequentemente pesquisam candidatos nas redes sociais profissionais. Então, é importante aqui deixar para os nossos ouvintes que é importantíssimo, Anne, manter um perfil atualizado no LinkedIn, tá? Principalmente compartilhando conteúdos relacionados à sua área, interagindo através de postagens, de artigos, de publicações, de vídeos, enfim, que podem aumentar a sua visibilidade. Então, imagine, Anne, né, você ter um perfil no seu LinkedIn e você não movimentar. É a mesma coisa de não estar presente lá, né? Então, a gente precisa também desmistificar que a rede social LinkedIn é muito importante desde que ela seja bem utilizada, né? E não só ter um perfil lá estacionado e achando que vai acontecer uma mágica, porque não vai acontecer. Aí a rede social LinkedIn é uma rede social profissional. Então, essa rede teria um impacto importante, né, Bruno?
Não tenho dúvida. E é importante que, além de a gente atualizar o perfil no LinkedIn, a gente crie uma narrativa, uma identidade que chame a atenção dos recrutadores, né? Lembrando que não adianta a gente só copiar e colar o modelo de currículo lá dentro. Não, a gente tem que contar a nossa história, a gente tem que fazer com que essa história seja atrativa e, consequentemente, fazer com que as vagas, os recrutadores, né, nos percebam, nos vejam, né? Porque a grande maior parte do número de vagas atualmente, Anne, está no LinkedIn. A gente vai ter aí uma visão muito pessoal que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, lembrando, uma visão pessoal, Bruno Cunha, tá? Eu não acredito que os sites de empregos se sustentem por mais 3 anos ou mais 5 anos. Não acredito nessa teoria. Por quê? Porque as relações no Brasil são relações muito informais, né? Então, veja, no LinkedIn eu estou com acesso aberto aos recrutadores, com acesso aberto aos gestores, aos possíveis líderes que vão me contratar. Então, a gente tem ali relações muito propícias, né, à geração de oportunidades. Então, por isso a importância da gente cuidar do nosso LinkedIn, cuidar da nossa foto, cuidar do nosso perfil, definir os nossos objetivos, trazer uma boa narrativa para gerar atratividade, né, quem lê e gere aí um interesse de nos entrevistar. Certo. Tem outro ponto aqui importante também. Essa questão das vagas que são oferecidas aí no LinkedIn ou no site, por exemplo, de emprego, enfim. Quando a gente vai ver lá as vagas, normalmente tem os pré-requisitos, né? Para atender aquela vaga. Pode ser experiência, pode até ter mais, né? Pode ser experiência, fala algum outro idioma, tem curso técnico, enfim. Tem vários os requisitos para você atender aquela vaga. Não quer dizer que a vaga vai ser sua, mas você pelo menos vai se candidatar. Então, quando a gente está olhando, Bruno, a gente pensa assim, experiência até tenho, mas esse negócio de outro idioma, ou eu não tenho não. Ou então, idioma até tenho, mas experiência nessa área eu não tenho, sabe? Tenho curso, tenho idioma, mas não tenho experiência. Ou então, tenho experiência e não tenho o resto. É preciso realmente atender 100% dos requisitos para a gente concorrer a uma vaga? Isso é mito ou é verdade? Mito. Outro mito, Anne. Muitos candidatos são contratados mesmo sem preencher todos os requisitos. Só que é importante demonstrar o nosso potencial, o potencial que nós temos para aquela oportunidade. Então, eu vou trazer um exemplo. Eu tenho uma qualificação para a vaga. Ok. Eu tenho comportamentos e habilidades comportamentais para a vaga, mas me falta experiência. Mas a partir da forma que eu me apresento, tendo em vista a forma que eu me apresento, isso pode ser um potencial candidato. Ou seja, existe a probabilidade desse recrutador me convidar para a entrevista. Então, muitas vezes, a gente subestima a nossa trajetória profissional e a gente quer atender 100% dos requisitos da vaga. Evidentemente que a gente não está dizendo aqui, Anne, para encaminhar o currículo para todas as vagas. Isso é um grande problema, a gente vai falar sobre esse mito lá na frente. Por isso, existe a necessidade desse direcionamento mais estruturado. Agora, eu posso ter aí uma disfunção que a gente chama, né? Não ter uma ruptura, não ter um comportamento, não ter uma experiência, ou não ter uma qualificação. Veja, alguma lacuna eu posso não ter dessas três, mas eu posso tentar e, de repente, a depender do processo seletivo, da estratégia da empresa que está recrutando, da estratégia do recrutador para aquela oportunidade, para aquela vaga, ele aí tem uma flexibilidade de dizer assim, poxa, esse profissional não tem tanta qualificação, mas ele tem mais experiência, então vamos convidá-lo para conhecer e fazer uma entrevista. Então, veja, preciso atender 100% das vagas é um mito. Hora da entrevista, acho essa maravilhosa, né? Porque quando a gente vai para a entrevista, tudo que a gente quer, né, gente, é parecer perfeito para o entrevistador, né? Que a gente quer mostrar, olha, eu estou aqui de peito aberto, com muita coragem, quero trabalhar nessa empresa, tenho vontade, mas a gente sabe que a gente não vai ser perfeito para ninguém, todo mundo tem seus defeitos, inclusive quando perguntam assim, quais são os seus defeitos? Você fica, rapaz, e agora, né? E agora, o que é que eu digo, o que é que eu digo, o que é que eu não digo? É fato, assim, a gente se preocupa. Sim. Mas Sim. essa questão de parecer perfeito nos dá a impressão assim, se eu pareço perfeito para aquela vaga, para aquela empresa, eu tenho 100% de chance de ficar. É verdade isso? Ou é mito também? Mito, Anne. Os recrutadores, nós, recursos humanos, trabalhamos buscando humanos. E quem disse que o humano é perfeito? Nós, seres humanos, somos imperfeitos. Não existe profissionais super-heróis e mulheres maravilhas, né? Só história em quadrinhos. Então, a gente precisa desmistificar isso. Eu tenho pontos fortes e tenho pontos de melhorias, como você bem colocou, tenho defeitos. Mas o que é que o RH quer saber, Anne? Quer saber como você lida com seus defeitos.
né? Outro dia, um cliente, ele disse assim, um dos maiores desafios que ele tinha, que ele tem enquanto ponto de melhoria, é comunicação. Ele não se comunica muito bem. E aí ele estava muito preocupado se ia ser aprovado numa entrevista ou não. E eu disse para ele, veja, você pode falar para o recrutador que o seu maior ponto de melhoria é a comunicação, mas diga para o RH o que você está fazendo para melhorar e desenvolver. Porque quando a gente encontra um defeito num candidato, Anne, e ele não entende que seja um defeito e ao mesmo tempo não quer melhorar, veja, existe uma resistência de desenvolvimento. O mais importante que o RH quer enxergar nesse momento é enxergar os nossos defeitos, mas o que nós estamos fazendo para lidar com eles. Isso já é um grande passo para um processo de mudança, concorda? Claro, claro que sim. Como você disse, Então, somos humanos, né? Então, é essa autenticidade, essa honestidade que a gente precisa levar para as nossas entrevistas. Se preparando com antecedência e lembre-se, é importantíssimo mostrar a nossa personalidade verdadeira e como a gente pode se encaixar na cultura daquela empresa. E, claro, trazendo também o que é que nós estamos fazendo para o nosso processo de desenvolvimento, que é o mais importante, é a chave para o sucesso nas entrevistas. Ah, e ainda bem que você falou isso, porque quando a gente encontra, assim, alguém que parece perfeito em tudo, a gente não fica assim, tô meio desconfiado. Não é possível que a pessoa seja perfeita em tudo, né? Não dá, a pessoa não pode ser bom em tudo. Então, ótimo que a visão também dos recrutadores já é essa visão de que, sim, vamos encontrar profissionais que não são perfeitos, mas que são esforçados, que são competentes. Isso é o que vale. Eu acho que vale mais até. Né, Bruno? Você concorda? Muito mais o esforço do que nós nos configurarmos que somos algo, né? Se a gente a gente já está pronto, veja, não tem o que se desenvolver, Aí né? tem outra questão também. Para quem ficou desempregado, está procurando emprego, está querendo se recolocar no mercado de trabalho, tem muita gente que faz assim, aí passa um mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 7, e a pessoa não conseguiu. Até conseguiu ali uns freelas, né? Algo mais temporário, mas não conseguiu realmente se recolocar com aquela vaga fixa que a pessoa já tinha, enfim. E aí sempre vem um ou outro e fala assim, ainda não consegui, se é profissional bom, não fica fora do mercado. Tá errado. Quando a gente fica desempregado, já ouvi muita gente falar isso, dizendo assim, quando uma pessoa fica desempregada, ela tem que se recolocar rapidamente para mostrar que é boa. Senão ela não é boa. Não tem isso. Então eu pergunto para você, Bruno, que também trabalha com essa questão de recrutar os profissionais, de procurar os bons profissionais. Se está na sua frente um profissional que já demorou alguns meses, por exemplo, ou até já perto de um ano, e ainda não conseguiu uma vaga de emprego e está ali na sua frente tentando aquela vaga, você, como recrutador representando, né, o pessoal do RH, você olha para esse trabalhador, essa trabalhadora como um profissional ruim? Ou isso é um mito? Anne, é um outro mito, né, que a gente não pode acreditar. Veja, geralmente o processo de recolocação, existem estudos que diz que o processo de recolocação pode variar entre 8 a 12 meses em momentos de crise econômica. Então, nós estamos saindo de um processo de pandemia, a economia está se reaquecendo aos poucos, né? A economia sempre vai ser altos e baixos, e dentro desse time, a gente pode já planejar que a recolocação pode durar de 8 a 12 meses. Então, é preciso a gente se planejar financeiramente, é preciso a gente ter paciência, é preciso ter persistência, porque pode levar este tempo, tá? Agora, Anne, para os nossos ouvintes, passou de 6 meses? Opa, acende uma luzinha vermelha, porque existe alguma coisa aí influenciando, seja a minha qualificação, meu tempo de experiência, será que eu estou buscando os cargos de forma adequada, os níveis hierárquicos de forma adequada, será que minha pretensão salarial está adequada ao meu cargo, será que o meu currículo está atraente? Existem N fatores que influenciam nessa jornada. Então, é muito importante que a gente esteja, os nossos ouvintes estejam preparados para esse processo, porque pode ser longo. Então, sugestão que eu dou, planeje-se financeiramente, para que a gente não tenha impactos, né, financeiros na família, etc. Segundo, e estruture esse processo de recolocação de forma devida através de estratégias eficazes, porque senão, se passar de um ano, Anne, aí o negócio vai ficando mais complicado e os recrutadores vão querer entender o porquê que esse profissional está fora do mercado. E às vezes, Anne, eu preciso dizer isso para os nossos ouvintes e para você, 90% dos profissionais não se recolocam por questões emocionais, tá? Veja, eu perdi o emprego, então eu estou vivendo luto. Então eu me fecho para as possibilidades. É igual quando a gente acaba um relacionamento afetivo. Uhum. Eu acabei o meu namoro, eu me fecho.
Então, existem várias consequências dessa finalização desse processo, né, de desligamento de um emprego, seja eu pedindo demissão ou seja eu sendo demitido. Então, tem também os aspectos emocionais que a gente precisa cuidar. Eu não acredito que vai dar certo, eu acredito que vai demorar, eu não acredito que sou capaz, eu não acredito que vou encontrar um bom emprego novo, eu não acredito que vou ganhar o salário que eu ganhava anteriormente. Veja todo o embaraço emocional que nós passamos a ter que gerenciar. E aí isso tudo influencia na recolocação. Então, isso que você falou, para mim, já diz uma outra situação que é. Já agora consegue enxergar uma outra situação como mito, que é aquela situação de que, quando a gente tem habilidades técnicas boas, ou seja, tecnicamente a gente é perfeito, a gente consegue qualquer vaga. Então, nem sempre é assim, porque o emocional conta muito, pelo que você está me dizendo, né, Bruno? Não tenho dúvida, nós somos um ser integrado de competências técnicas, que são o que nós chamamos de hard skills, e as competências comportamentais, que são as soft skills. Ou seja, nós somos um conjunto de competências. Então, veja, se eu tenho todas as qualificações, experiências, um currículo legal, LinkedIn perfeito, enfim. Mas veja, existe também o nosso acreditar para que isso aconteça, né? Então, eu sugiro que a gente sempre fique atento às nossas habilidades comportamentais. Eu vou citar aqui várias: inteligência emocional, comunicação, relacionamento, liderança, decisão, otimismo, planejamento, gestão do tempo, e aí tem uma série de outras competências. Cada um carrega consigo um conjunto de competências e de personalidade. E a gente precisa entender, Anne, o que é que, na verdade, vai afetar aquele profissional ou aquele outro profissional nessa jornada frente a um objetivo de recolocação. E aí onde entra o amparo emocional, né, de ajustar essas ideias. Às vezes eu quero ser além do que eu posso ser, às vezes eu não estou acreditando no que eu posso assumir. Veja, e aí tem muitas consequências nesse processo. Outro assunto aqui, outro ponto também a gente falou muito para você que está querendo se recolocar no mercado de trabalho, que está procurando emprego, e o tempo inteiro eu falei assim, para quem ficou desempregado e está procurando emprego agora. Mas aí eu quero saber de Bruno. Só se deve procurar emprego quando se está desempregado? Mito ou verdade? Outro mito e um dos mais importantes mitos que a gente está falando aqui hoje. Só se deve procurar emprego quando estiver desempregado. Não. Manter-se atento às oportunidades no mercado pode ser extremamente benéfico para que a gente quando está empregado, permitindo a gente avançar na carreira, né? Ou seja, que tal, de repente, convidar os nossos ouvintes que estão trabalhando hoje, se colocar no LinkedIn, jogar o currículo para vagas, experimentar, fazer entrevistas, se medir, se perceber no mercado de trabalho, é muito importante. A gente, às vezes, está com a autoestima um pouquinho baixa, né, Anne? Uma autoconfiança baixa, joga lá e vê, na verdade, olha, se percebe. Percebe o que pode acontecer. Agora, se não acontecer nada, nós temos aí um probleminha na carreira, né? Provavelmente aí alguma coisa precisa ser ajustada aí no decorrer dessa viagem para que isso, né, não comprometa. Então, para finalizar, né, todos os nossos ouvintes que estão trabalhando, né, fiquem atentos. Os empregos fazem parte da nossa carreira, não são a nossa carreira. As empresas fazem parte da nossa carreira, não são a nossa carreira. Então, a gente tem muito mais autonomia de se perceber, de se experimentar no mercado e ver como é que a gente está. Não significa que a gente vai sair da empresa em que a gente está, mas muito mais a gente se perceber enquanto profissional nessa jornada tão desafiadora que é a recolocação. É isso, Bruno Cunha, muito obrigada por esclarecer tantos mitos aqui, nos trazendo também orientação, né, gente? Bom demais, porque acalma também nosso coração e nos coloca no caminho certo. Bruno Cunha, muito obrigada, uma ótima tarde para você e até semana que vem. Eu que agradeço, Ana, um forte abraço para os nossos ouvintes, excelente tarde. Excelente tarde para você, Bruno Cunha, gente. Ele é especialista em carreira, headhunter e toda quarta-feira ele tá aqui no Rádio Livre, falando sobre carreira e mercado de trabalho. Então, se você está com algum problema na sua carreira, está procurando emprego, quer saber onde você está errando, enfim, quer uma orientação? Aproveita, manda aqui pra gente. 99147-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui com a gente. Você manda sua dúvida, a gente passa para Bruno e ele vai trazer orientação específica para você. Combinado?